Bem-vindos a uma jornada cinematográfica pela essência da fotografia e sua relação com a representação da realidade. Através das lentes, mergulharemos nas profundezas da fotografia, desvendando seus mistérios e revelando suas conexões com a própria existência humana. Ao adentrar nesse universo, somos imediatamente confrontados com a poderosa noção de indexicalidade fotográfica. As imagens capturadas pelas câmeras testemunham a presença, revelando-se como um fragmento congelado do tempo. Elas nos transportam para além das palavras, permitindo-nos vislumbrar o efêmero e torná-lo eterno. É uma dança sutil entre o visível e o invisível, onde a realidade ganha forma e transcendência. Seguindo os passos de mestres como Roland Barthes, somos levados a refletir sobre o poder evocativo da fotografia. Cada imagem é um testemunho tangível de momentos vividos, uma janela para o passado que nos convida a contemplar e ressignificar nossas próprias memórias. Através dela, encontramos a interseção entre o presente e o que já se foi, dando voz às narrativas silenciadas e às histórias esquecidas. Porém, a fotografia também desafia a nossa percepção da realidade. Ela nos questiona sobre a autenticidade e a verdade, lançando dúvidas sobre a veracidade do que vemos diante de nós. Nesse jogo intrigante, somos instigados a desvendar os enigmas ocultos nas entrelinhas das imagens, a ler além das aparências e buscar as múltiplas camadas de significado. Assim como o kintsugi transforma as cicatrizes em uma nova forma de beleza, a fotografia também consegue transformar nossa percepção do mundo. Por meio da seleção de enquadramentos, ângulos, iluminação e outros elementos visuais, a fotografia molda a maneira como vemos e interpretamos a realidade. No entanto, essa transformação também pode ser manipulada para fins específicos, como influenciar opiniões, distorcer a verdade ou promover ideologias. A política encontra-se entrelaçada nessa trama fotográfica. As lentes capturam tanto o sofrimento humano como a resistência incansável dos indivíduos e comunidades. A fotografia se torna um meio de denúncia, revelando as injustiças e desigualdades que permeiam nossa sociedade. Ela nos convoca a agir, a transcender a mera contemplação e a nos engajar na busca por uma transformação social. No entanto, devemos também estar conscientes das armadilhas que a fotografia pode nos reservar. Ela pode ser usada como uma ferramenta de manipulação, distorcendo a realidade e perpetuando narrativas tendenciosas. Nesse ponto, somos lembrados da importância de questionar, de sermos críticos diante das imagens que nos são apresentadas. Devemos buscar a verdade além da superfície, trilhar um caminho de investigação e análise para desvendar os segredos ocultos nas fotografias. Em nossa jornada, iremos além dos limites físicos da fotografia tradicional. Exploraremos o impacto da revolução digital, que trouxe consigo uma avalanche de imagens e a democratização do ato fotográfico. Cada pessoa, munida de um dispositivo móvel, torna-se um fotógrafo em potencial, testemunhando e compartilhando sua visão de mundo. Nesse contexto, a fotografia transcende as fronteiras geográficas e culturais, conectando pessoas e revelando histórias universais. Esta é uma viagem ao cerne da fotografia, uma jornada que nos levará a refletir sobre a essência da imagem e sua capacidade de nos transportar para além do tempo e do espaço. Mergulharemos no poder da fotografia para revelar, questionar e transformar. Preparados para descobrir o universo por trás da lente? Atravessaremos os territórios complexos da relação entre fotografia e política, explorando como a indexicalidade, ou seja, o ontem e o hoje, fotográfica é vista como uma ferramenta para superar a incerteza e alcançar a certeza. No entanto, precisamos considerar cuidadosamente como essa visão pode contribuir para um sentimento de desesperança política e uma sensação de perda do futuro. Vamos nos inspirar nas palavras de Walter Benjamin, que, em 1931, descreveu essa tristeza política que afeta aqueles afastados do processo de produção. Em meio à sua própria experiência de melancolia, Benjamin, um intelectual judeu desempregado e membro da burguesia em um país que em breve precisaria abandonar, compartilhou reflexões profundas. Além disso, mergulharemos na intrincada relação entre fotografia, política e mercadoria.
Seguindo os argumentos provocativos de Walter Benjamin, descobriremos como a fotografia consegue transformar nossas percepções e contribuir para a superação da herança cultural que alimenta o fascismo. Contudo, devemos ponderar sobre como a fotografia pode, ao mesmo tempo, contribuir para a idolatria de líderes fascistas e perpetuar a vida do capitalismo. Benjamin nos alerta que a fotografia consegue destruir a aura das coisas, substituindo a singularidade por uma existência em massa. Ele também nos lembra que a fotografia pode tornar os seres humanos dispensáveis, sugando a essência da realidade e diminuindo a importância da presença física dos atores de cinema. Explicando o conceito de Walter Benjamin. Ele nos diz com isso que a fotografia tem um poder especial. Ela pode tirar algo único e torná-lo comum. Imagine que você tem uma foto de um momento especial com seus amigos. Essa foto pode ser copiada e compartilhada muitas vezes, fazendo com que perca o seu valor único. Ele também nos alerta que a fotografia pode fazer com que as pessoas sejam menos importantes. Quando vemos um filme, sentimos a presença real dos atores na tela. Mas se olharmos apenas para uma foto dos atores, perdemos essa sensação de presença física. Em resumo, o autor está nos mostrando que a fotografia pode tirar a singularidade das coisas e das pessoas. Ela pode transformar algo único em algo comum, e fazer com que a presença física das pessoas seja menos importante. Assim, a fotografia se revela um meio ambíguo, capaz tanto de promover a revolução quanto de fortalecer o poder das mercadorias. Prepare-se para questionar, refletir e descobrir os segredos e desafios que permeiam o mundo da fotografia. Bem-vindo a este documentário instigante, onde a história, a política e a arte se encontram através das lentes. Até recentemente, a fotografia desempenhou um papel fundamental ao revelar o mundo e sua estrutura ontológica. Era vista como uma poderosa ferramenta analógica que nos ajudava a pensar analogicamente e a reconhecer as semelhanças que estruturam o mundo ao nosso redor. Podíamos afirmar que a fotografia não era apenas uma técnica, mas uma maneira de compreender o mundo e nosso lugar nele. No entanto, o que muda agora, neste momento da história em que vivemos? Nosso mundo está passando por uma transformação acelerada e complexa, impulsionada pelo avanço tecnológico e pela interconectividade global. A fotografia, assim como outras formas de mídia visual, tornou-se ainda mais onipresente e acessível. Todos nós nos tornamos fotógrafos em potencial, capturando e compartilhando imagens a cada momento. A proliferação de smartphones e mídias sociais revolucionou a maneira como vemos, consumimos e nos relacionamos com as imagens. Nesse contexto, a fotografia enfrenta novos desafios e dilemas. A enxurrada constante de imagens que somos expostos diariamente torna cada vez mais difícil discernir o que é autêntico e o que é manipulado ou falso. A disseminação de imagens digitais pode levar à banalização do olhar, à superficialidade e à perda da apreciação pelo poder e pela singularidade de cada imagem. Além disso, a privacidade e a ética também estão em jogo, à medida que a captura e a disseminação indiscriminada de imagens podem invadir a esfera pessoal e violar os direitos individuais. Ao mesmo tempo, a democratização da fotografia permite que pessoas de diferentes culturas, perspectivas e realidades compartilhem suas histórias e pontos de vista. A fotografia se torna uma voz poderosa para a representação e a expressão, desafiando as narrativas dominantes e ampliando a diversidade de vozes no espaço público. Através da fotografia, somos confrontados com questões sociais, políticas e ambientais urgentes, despertando consciências e inspirando ação. Portanto, neste momento da história, somos desafiados a repensar a importância e o significado da fotografia em nossas vidas. Como podemos navegar nesse mar de imagens, desenvolver um olhar crítico e autêntico, e utilizar a fotografia como uma ferramenta para compreender e transformar o mundo ao nosso redor? Como equilibramos a acessibilidade e a democratização da fotografia com a responsabilidade ética e o respeito à privacidade? São perguntas que devemos enfrentar enquanto navegamos nesse novo capítulo da história fotográfica. A análise da imagem através da retórica da imagem revela os diversos níveis de significado e nos permite inferir o que uma ideologia busca comunicar por meio de um discurso visual.
Esses níveis de significado revelam os desejos subjacentes de uma ideologia, e é nesse contexto que a retórica da imagem se estabelece. Dessa forma, a retórica da imagem nos possibilita compreender como diferentes culturas utilizam imagens para transmitir mensagens intencionais e como essas mensagens são moldadas por suas respectivas ideologias. Aristóteles argumentou que as formas ou essências das coisas são representadas em sua substância. Nesse sentido, a fotografia pode ser vista como uma tentativa de representar a substância do mundo, capturando a aparência das coisas por meio da luz e da composição visual. Aristóteles estava interessado na busca da verdade e do conhecimento através da compreensão da essência e da causa das coisas. A fotografia é uma forma de representação que pode ser afetada pela subjetividade do fotógrafo, pelas escolhas de enquadramento, iluminação e edição, e pelas possíveis manipulações digitais. Em suma, embora a fotografia não esteja diretamente ligada à metafísica aristotélica, podemos traçar paralelos entre a representação visual na fotografia e a busca aristotélica pela compreensão da realidade e da essência das coisas. A fotografia como uma forma de representação visual nos permite explorar a realidade e suas manifestações visuais de maneiras diversas, proporcionando uma conexão entre a filosofia e a arte da captura da imagem. Bem-vindo ao O Milagre da Analogia à História da Fotografia, Parte 1. Este livro esclarecedor de Kaja Silverman explora a fascinante história da fotografia e sua evolução ao longo do tempo. Descubra as origens desta forma de arte revolucionária e como ela transformou a maneira como vemos e capturamos o mundo ao nosso redor. Kaja Silverman explora o impacto da fotografia na sociedade e cultura ao longo da história. Segundo Silverman, a fotografia permitiu a replicação de obras de arte, tornando-as acessíveis a um público mais amplo. Também possibilitou a captura de grandes assembleias e eventos, permitindo que as pessoas se vejam como parte de um coletivo. Além disso, a fotografia desempenhou um papel na formação de nossas percepções e compreensão do patrimônio cultural. No geral, a fotografia teve um impacto significativo na forma como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Quais são alguns dos principais marcos na história da fotografia? Para ela, alguns dos mais significativos incluem a invenção da câmera obscura no século XVI, o desenvolvimento de processos fotográficos como o daguerreótipo e calótipo no século XIX, e a introdução da fotografia em cores no início do século XX. Outros marcos importantes incluem avanços na tecnologia da câmera, como a introdução do filme em rolo e a fotografia digital. Além disso, a fotografia desempenhou um papel significativo na documentação de eventos históricos e na formação de nossa compreensão sobre eles. Quais são os avanços tecnológicos mais significativos na fotografia? Aconteceram a olhos vistos muitos avanços tecnológicos significativos na fotografia. Alguns dos mais notáveis incluem o desenvolvimento de processos fotográficos como o daguerreótipo e calótipo, que permitiram a criação de imagens permanentes em uma superfície. A introdução do filme em rolo no final do século XIX tornou a fotografia mais acessível ao público. A invenção da fotografia em cores no início do século XX revolucionou o campo e abriu novas possibilidades criativas. Nos últimos anos, a fotografia digital se tornou cada vez mais popular, permitindo a captura e manipulação instantâneas de imagens. Além disso, os avanços na tecnologia das câmeras levam a melhorias na qualidade da imagem, capacidades de autofoco e desempenho em condições de baixa luminosidade. Quais são as questões sociais mais relevantes abordadas na história da fotografia? Várias questões sociais abordadas na história da fotografia. Uma das mais significativas é o papel da fotografia na formação de nossa compreensão sobre raça e etnia. A fotografia tem sido usada para documentar e perpetuar estereótipos raciais, mas também para desafiá-los e promover justiça social. Outra questão importante é o impacto da fotografia nos papéis e representações de gênero. A fotografia desempenhou um papel significativo na formação de nossas percepções sobre feminilidade e masculinidade, além de desafiar as normas de gênero tradicionais. Além disso, a fotografia tem sido usada para documentar desigualdades sociais e instabilidade política, chamando a atenção para questões como pobreza, guerra e violações dos direitos humanos. A ideia de que a fotografia significa câmera?
A ideia de que a fotografia significa a câmera surgiu cedo na história desse meio. Essa ideia sugere que a câmera é um instrumento para dominar o mundo e extrair sua representabilidade fotográfica. Em um trecho do ensaio O Estereoscópio e a Estereografia de Oliver Wendell Holmes, de 1859, ele caracteriza o mundo como uma imagem, cuja essência reside em sua representabilidade fotográfica. Ele sugere que, uma vez que essa essência tenha sido extraída, o próprio mundo pode ser descartado. No entanto, essa visão da fotografia foi desafiada ao longo do tempo, à medida que a fotografia passou a ser vista como mais do que apenas uma ferramenta para captar imagens, mas também como uma forma de arte e um meio de comentário social. Manipulação da verdade na história da fotografia? A história da fotografia é marcada por casos de manipulação da verdade, em que imagens foram alteradas ou encenadas para transmitir uma mensagem ou agenda específica. Um dos primeiros exemplos disso é o retrato de Abraham Lincoln, que foi criado sobrepondo sua cabeça ao corpo de outro homem. No início do século XX, fotógrafos como Lewis Inne usaram seu trabalho para expor injustiças sociais e defender reformas. No entanto, algumas das imagens de Inne foram encenadas ou manipuladas para criar um impacto mais poderoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto as potências aliadas quanto as do eixo usaram a fotografia como propaganda para moldar a opinião pública e apoiar suas respectivas causas. Nos últimos anos, a tecnologia digital facilitou do que nunca manipular imagens, levantando preocupações sobre a autenticidade e confiabilidade das fotografias. Apesar desses casos de manipulação da verdade, a fotografia também tem sido usada como uma ferramenta de transparência e responsabilização, permitindo-nos documentar eventos e responsabilizar aqueles que detêm o poder por suas ações. Então, encerramos este documento com mais perguntas em aberto do que respostas definitivas em relação à crença de que a fotografia e a imagem digital possam capturar plenamente a singularidade humana. Elas não possuem a segunda dúvida essencial de nossas vidas: se temos alma, se dedicamos nosso espírito à criação artística. À medida que avançamos, continuaremos a explorar e refletir sobre essas questões profundas. Caso queiram, deixem nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada pelas artes visuais.